Acompanhe diariamente às 22 horas, através deste canal, a Caminhada da Fé, com a oração dos revoltados. Olá, que Deus abençoe a todos. Estamos juntos novamente na Caminhada da Fé, diretamente aqui do Templo Maior, em Lisboa. Nós vamos daqui a pouco nos unir nesta corrente de fé. Nós temos os pastores que também, alguns estão aqui conosco no templo e outros pastores estão nos altares, cada altar de cada igreja universal do Reino de Deus, como você pode observar aí na sua tela, estão aí alguns dos pastores. Não dá para colocar todos, mas estão alguns deles aí que aparecem na tela. Bispo Joaquim, Bispo Júlio de Braga, temos ali pastor Flávio, temos vários pastores aí, Bispo Felipe, Bispo Rodrigo, que vai falar conosco daqui a pouco também. Então, nós vamos unir a nossa fé dentro de instantes e vamos pedir a Deus por você e também pela sua família, você que está a viver essa fé da fogueira santa de Israel. Estamos nessa fé de Gideão, mesmo que Deus fez no passado, através de Gideão e os 300, Ele quer fazer nos dias de hoje. Esse Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ele continua tão grande e poderoso como sempre, e a sua palavra jamais passará. Nós vamos acompanhar o testemunho da Maria José, a senhora Maria José. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa história, porque você vai ver uma pessoa que não estaria nem viva hoje, se não fosse pelo altar, se não fosse pela manifestação da fé dela na palavra de Deus. Deus mudou por completo a vida dela. Então, vamos a essa história. Meu nome é Maria José e eu tenho 54 anos e sou de São João da Madeira. O meu sofrimento começou quando eu tinha 4 anos de idade, porque eu sofri abuso sexual várias vezes por um vizinho. E então, a partir daí, eu deixei de ser criança. Comecei a ouvir vozes, a ver vultos no meu quarto, comecei a fazer xixi na cama, ninguém entendia o porquê de eu de repente mudar, chorava por tudo e por nada, assustava-me, só que eu não sabia explicar à minha família o que é que estava a sentir. Então aquele segredo ficou guardado comigo durante muitos anos, durante 24 anos, que eu não contava para ninguém. E eu não conseguia, não me imaginava a namorar um homem, não me imaginava, porque eu odiava o cheiro masculino. A voz masculina incomodava-me. Eu não conseguia ter uma conversa com um homem, eu não conseguia estar perto de um homem. Quando vinha à noite, para mim, era a coisa mais triste do mundo, porque eu adormecia sempre a chorar. Por exemplo, as minhas irmãs já conheciam a minha almofada, porque a minha almofada cheirava a podre, porque eu todas as noites adormecia a chorar. Com 15 anos eu tentei suicídio. Eu bebi 1 litro de lexívia e estive muito mal no hospital. Conheci o meu marido, mas o nosso namoro também já foi muito perturbado e pronto, aos 17 anos e meio eu casei. E pensei, bem, o meu marido gosta de mim, vai-me dar-me carinho, ele era muito meiguinho para mim, ainda é um bom marido. Não, porque, por exemplo, na minha noite de núpcias eu não consegui me deitar à beira do meu marido. Descobri que tinha uma infecção crónica na bexiga, comecei a ter ataques de ansiedade, ataques de pânico. Era como se eu tivesse alguém a asfixiar-me, era como se eu tivesse uma bola na minha garganta e que não me deixava respirar e eu não conseguia comer. Eu emagreci muito. Fui ao médico e fiz um batalhão de exames e não acusou nada. Disseram-me que não tinha nada, que eu tinha depressão. Então já foi detectada com 17 anos de idade uma depressão profunda. E então foi aí que eu comecei a tomar antidepressivos. Começou a vir os problemas financeiros, era como se dissesse assim, olha, a minha vida estava num fundo do poço e eu não tinha ponta para lhe pegar. E um dia eu disse para uma amiga, olha amiga, eu estou num sofrimento tão grande, uma agonia, um desespero dentro de mim, eu não consigo entender, ninguém me entende, o médico diz que eu não tenho nada. Olha, eu estava a passar fome, eu não tinha que comer.
e disse para ela: amiga, pede a Deus para me matar, porque eu já não aguento mais. E ela falou-me: olha, Maria José, vai à Igreja Universal. Porque se ela não me falasse da igreja nesse dia, eu já tinha a morte preparada. Eu tinha uma mangueira escondida atrás da casa, uma mangueira grossa, transparente, que eu ia colocar no cano de escape do carro, a outra ponta da mangueira dentro do carro, eu ia fechar os vidros do carro, ia colocar as minhas 3 filhas lá dentro, ia ligar a chave do carro e ia-nos morrer assim. Nesse dia à noite o meu marido levou-me à igreja e eu entrei. Na entrada da igreja eu já senti algo diferente. O primeiro milagre que aconteceu na minha vida foi que eu fumava. No primeiro dia que eu cheguei à igreja, quando eu cheguei a casa, ia colocar o cigarro na boca e eu não consegui fumar. Eu tinha muitos problemas de coluna. Tinha problemas por causa da depressão, eu tinha problemas digestivos, eu não conseguia fazer a digestão, eu tinha dores de cabeça constantes, era uma pessoa que, olha, doía-me tudo, mas principalmente a coluna, eu tinha muitas dificuldades na minha coluna. Excesso de peso, eu cheguei à igreja com 86 quilos, e 1,50 m. Em 15 dias eu emagreci 15 quilos. E eu comecei a emagrecer, eu mudei, já consegui dormir, comecei a sentir paz e o pastor falava-me do Espírito Santo. Eu fui ter com ele e disse: pastor, o que é isso, o Espírito Santo? E ele explicou-me: olha, a senhora tem que buscá-lo, a senhora tem que orar, a senhora tem que abandonar o erro, a senhora tem que perdoar. Porque eu tinha muito ódio. Todos os homens para mim eram culpados, todos os homens eram iguais. Eu tinha muita mágoa da minha mãe, que eu achava que a minha mãe era culpada. Eu achava que a minha mãe que me devia ter protegido. Então eu odiava a minha mãe, eu tinha muita mágoa da minha mãe. Então numa campanha, numa fogueira santa de Israel, eu fiz um sacrifício para receber o Espírito Santo. Não pedi. Olha, estava a passar fome, estava a passar muitas dificuldades, mas o que eu queria era o Espírito Santo. Eu descobri que eu poderia ser feliz, que a raiz, que a solução estava ali. Primeiro que eu tinha que perdoar, que eu tinha que buscar a Deus, que eu tinha que fazer as minhas orações, o meu jejum, que não era só o monetário, não é só eu fazer a fogueira santa e tudo se vai resolver. Não, eu tive que fazer a minha parte. E foi aí que eu encontrei o meu bem maior, que foi o Espírito Santo. Mas um certo dia eu ia trabalhar e tive um acidente de carro. Um carro bateu-me e afetou-me o L4 e L5. E eu perdi quase o andar. Perdi o equilíbrio, tinha muitas dores, comecei a sentir os formigueiros nas pernas. Fui vista por várias equipas de médicos. Os médicos não me davam solução. A minha filha trabalhava no hospital e o médico chamou-a e disse: olha, cuida da tua mãe, porque tu não tens mãe para muito tempo. A tua mãe tem um problema muito grave na coluna e ela não vai ser mulher mais para trabalhar. Como eu já tinha tido a experiência com o Espírito Santo, já conhecia, sabia que a fogueira santa era a solução, eu disse: não, eu não sei, eu preciso da ajuda dos médicos, sim, mas eu primeiro preciso da ajuda de Deus. Então, eu e o meu marido fomos para o altar, para a fogueira santa. Fiz a cirurgia e a minha cirurgia foi um sucesso. Tanto que eu acordei da cirurgia e só ouvia um batalhão de médicos de volta de mim a bater palmas, a dizer sucesso, sucesso, sucesso. Há 3 anos atrás, o meu marido também lhe foi detectado um cancro, um melanoma maligno no dedo do pé. Então a médica também me disse: Dona Maria José, o seu marido é o cancro mais mortífero. E eu disse para o meu marido: nós já sabemos qual é a solução. O Deus que operou em mim vai operar em ti. Não tenhas medo, tu não vais morrer. E assim foi. Viemos os dois para o altar, sacrificámos, já lá vai 3 anos. E o meu marido está vivo, cheio de saúde. Há 26 anos que eu estou na igreja, eu não tenho dores de cabeça constantes, eu não beijo bultos, eu não ouço vozes, eu não passo fome.
Eu não tenho vazio. O meu marido foi curado, eu fui curada. Por exemplo, os médicos disseram que eu nunca mais ia ser mulher para trabalhar. Eu já fiz essa cirurgia há 9 anos e estou a trabalhar 9 horas por dia. A fogueira santa e o Espírito Santo é a solução para todos os problemas. O Espírito Santo me capacita, me dá força, me dá alegria e é o meu bem maior. A fogueira santa, os problemas bem, é a solução. E contra factos não há argumentos. O sacrifício e a fogueira santa transformaram a minha vida. Esta é uma convocação. Estamos perante dias difíceis. O povo tem vivido sob a pressão. E não podemos ficar de braços cruzados a assistir a tudo isto, à espera de uma solução, porque quando somente uma atitude de fé e coragem podem resolver este cenário. No passado, o Espírito do Senhor em Gideão o fez tocar a trombeta para convocar os que tinham o mesmo sentimento do que ele, de revolta. Um basta contra a vida miserável que viviam, contra o engano de idolatria que não resolvia nada. E se juntaram a ele todas as pessoas desesperadas que não aguentavam mais aquela situação. E o mesmo fazemos agora. Convocamos você, que tem sido oprimido pela crise, pela miséria, pela depressão e tantos outros problemas que o têm sufocado, para participar no Domingo das Trombetas. No lugar onde ouvires o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. É Deus que chama os revoltados e os inconformados para tomar uma posição e vencerem esta guerra de vez. Você faz parte deste grupo neste domingo, o Domingo das Trombetas. Muito bem, eu quero dizer a todas as pessoas, nós tivemos aí o testemunho dessa senhora, a senhora Maria José. Ela teve a sua vida mudada. Veja que a história dela, o que aconteceu com a senhora Maria José, mostra exatamente como as pessoas têm chegado ao altar de Deus. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, conturbada, e faz-se necessário o uso da fé. Nós tivemos aí um erro na chamada, que eles colocaram uma chamada totalmente errada, que foi do outro domingo que nós tivemos, do Dia da Trombeta. Então, desconsidere esse aviso que foi colocado. Foi um erro mesmo da nossa produção, um erro de ter colocado a chamada, colocar a chamada errada. Mas o testemunho da senhora Maria José, Bispo Carlos, não sei se você observou bem a história dela. Quer dizer, aos 15 anos, ela foi abusada sexualmente por um homem, e a partir daí, quer dizer, entrou dentro dela o trauma, porque ela passou a odiar os homens. Porque para ela, embora ela tenha se casado mais tarde, mas não era feliz, porque ela trazia dentro dela o sofrimento. E isso acompanhou durante toda a sua vida. Quer dizer, veja como o mal trabalha, como o diabo trabalha na vida das pessoas, causando todo tipo de aflição, todo tipo de sofrimento, na família, na saúde. E nós sabemos que há muitas pessoas que estão por um fio. São pessoas que dizem assim, olha, eu já desisti, já abri mão de tudo, já não tenho mais ânimo para nada, para mim tudo perdeu o sentido, estão a ponto de fazer uma besteira com a própria vida. Bispo, elas chegam ao ponto de pensar que Deus esqueceu-se delas, e há aquelas que, inclusive, associam a existência dos problemas à não existência de Deus. Elas olham para a vida delas e dizem, Deus não existe, caso contrário, a minha vida não estaria como está. Mas foi justamente o caso desta senhora e os outros testemunhos que nós acompanhamos todos os dias aqui, que justamente na existência do problema foi onde elas procuraram a existência de Deus. Porque se o problema existe,
Então Deus existindo, Ele vai resolver o meu problema. E o caso da senhora hoje fica mais do que esclarecido que Deus existe na vida dela. Agora, o que esta pessoa tem que entender, que nos está acompanhando, é exatamente isso. Ela não pode dizer, Deus não existe porque a minha vida está assim, eu estou fracassado, porque o meu casamento está destruído, porque desde criança que eu sofro, até agora tem existido o sofrimento. Ela tem que buscar a existência de Deus na vida dela através da fé. Exatamente. Na história de Gideão, o que nós podemos observar? Quando Deus chamou aqueles 300, Deus não os chamou para que eles lutassem fisicamente contra os seus inimigos naquele momento. Por quê? Porque aquela batalha era do próprio Deus. Ele sempre agiu dessa forma. Foi assim, por exemplo, na época do rei Josafá, quando veio um exército muito grande contra Judá, e, humanamente falando, era impossível vencer aquela batalha. E houve um clamor a Deus, e veio o Espírito Santo naquele momento, na congregação onde eles estavam, e falou através do profeta, para que ninguém temesse. E olha que interessante, nesta batalha, o Espírito Santo falou, não tereis de pelejar, vocês não vão precisar lutar. Nessa batalha, vocês não vão precisar lutar fisicamente. Por quê? Porque aquela batalha era do próprio Deus. Ele disse assim, não temais nem vos assusteis. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Não temais, nem vos assusteis. Quer dizer, e Deus mandou que ele saísse ao encontro dos seus inimigos. Foi exatamente o que aconteceu com Gideão e os 300. Quando Deus os levou ao campo de batalha, e eles viram ali, os 300 viram o vale totalmente tomado por um grande exército que reunia amalequitas, que reunia os midianitas, povos do Oriente, era como uma nuvem de gafanhotos. Ora, eles viram os seus inimigos e eles, apenas 300, diante de tantos inimigos, não eram nada. Não poderiam jamais ir a um confronto físico com os seus inimigos. Só que Deus os chamou para uma batalha que já era dele. Por quê? Porque a partir do momento que Gideão atendeu a tudo aquilo que Deus falou, a partir do momento que ele creu, que ele foi para o altar, Deus falou para derrubar o altar de Baal, ele foi lá e derrubou, obedeceu, derrubou o altar de Baal, e Deus falou, agora edifica um altar ao Senhor teu Deus, pega o segundo boi que é de teu pai, o segundo boi de 7 anos, tinha 7 anos, pega esse segundo boi e sacrifica no altar para Deus. Gideão seguiu as orientações, fez tudo conforme Deus havia orientado. E mesmo com seus conflitos, porque se nós nos colocarmos no lugar de Gideão, nós vamos entender os momentos difíceis que ele passou. Até compreendemos quando ele chegou a fazer prova com Deus, não justifica, porque Deus já tinha dado a sua palavra. Quando Deus nos convida a prová-lo, ele nos leva à prova com algo concreto. Ninguém pode provar a Deus simplesmente dizendo, ó Deus, se o Senhor é Deus, faz isso, isso e isso. Negativo. Para uma pessoa provar a Deus, não pode ser com palavras. Por isso que quando se fala da prova com Deus, a Bíblia menciona os dízimos e as ofertas. Quando Deus convida o homem a prová-lo, Bispo Carlos, ele deixa muito claro. Ele fala ali, primeiro ele fala dos dízimos, do roubo da nação, que tocava no que era dele, né? A nação, o povo de Israel, tocava no que era dele, tocava nos dízimos, tocava nas ofertas, e Deus falou, olha, há uma maldição que está sobre vocês, porque vocês estão tocando no que é meu, estão roubando, a mim me roubais. Ah, mas em que te roubamos? Ah, nos dízimos e nas ofertas. Deus respondeu. Depois ele convida a prova. Provai-me nisto, faça uma prova. Mas quando Deus convida para uma prova, ele deixa bem claro, provar em quê? Provar nos dízimos, provar nas ofertas,
porque é dessa maneira que a pessoa mostra que crê em Deus. Não adianta a pessoa querer provar a Deus com palavras. Por exemplo, a pessoa chega para Deus e fala, ó Deus, se o Senhor é comigo, então eu não aceito essa situação, mas só palavras. Não tem como você provar a Deus simplesmente com palavras, você tem que ter algo concreto, você tem que mostrar que você crê. Por exemplo, ó Deus, eu estou aqui no teu altar, eu entrego toda a minha vida. Através desse sacrifício que eu ofereço, eu demonstro para o Senhor a minha confiança, o meu coração está em Ti, na Tua palavra, a minha causa está aqui no Teu altar. Então, eu faço algo concreto, eu faço algo que mostra realmente que eu creio. A partir desse momento, Bispo Carlos, as minhas lutas já não são mais minhas. Quando uma pessoa chega ao altar e ela se entrega de corpo, alma e espírito e passa a confiar em Deus, aí se cumpre essas palavras. Nessa peleja não tereis que pelejar. Quer dizer, Deus toma a frente, como ele fez com os 300. O que os 300 tiveram que fazer, senão tocar as trombetas, quebrar o cântaro, tocar as trombetas e gritar? O que eles tiveram que fazer além disso? Nada. O resto foi Deus que fez. Deus causou uma confusão no arraial dos midianitas, eles começaram a ferir uns aos outros. Foi assim que aconteceu. Quer dizer, o próprio Deus manifestou o seu poder no meio dos inimigos de Israel. Então é isso que acontece. Quando você faz o que Deus quer, quando você atende à fé, quando você vai para o altar, o resto é com Deus, minha amiga, meu amigo. O resto é com Ele. A Fogueira Santa é uma grande oportunidade que você tem, que todos têm, para uma mudança de vida. Então, se você crê, se você confia realmente na palavra de Deus, se você diz assim, olha, eu não aguento mais sofrer, não aguento mais essa situação, não aguento mais dívidas, problemas econômicos, então chegou a hora de você manifestar a sua fé. Você pode procurar uma igreja universal do Reino de Deus mais perto de você e saber como participar dessa Fogueira Santa de Israel. Tá bom? Agora eu quero convidá-los para a oração. Você deve agora se aproximar aí do seu computador, do rádio, e nós vamos conversar com Deus. O bispo Rodrigo, lá do Porto, vai iniciar esse clamor, essa oração, depois o bispo Carlos e eu também, nós continuaremos, daremos sequência aqui à oração por vocês. Então, vamos agora falar com Deus, é momento de oração. Os pastores que estão aqui podem vir ao altar, podem procurar um cantinho ou diante do altar para podermos orar pelas pessoas. Pode colocar também depois os pastores que estão no altar para orar pelo povo. Vamos então falar com Deus. Aqui estamos, meu Pai, em mais uma oração. Como o bispo disse, nós estamos aqui conversando com o nosso Senhor, o Senhor dessa guerra. Nós estamos, meu Deus, nessa fogueira santa, prontos para sacrificar, para colocar, passar para as tuas mãos as nossas guerras. Guerras, lutas, problemas que essas pessoas já tentaram resolver no campo material, com os seus esforços, com as suas conhecimentos, com o dinheiro, com tudo aquilo que ela tinha, meu Deus, com todos os recursos naturais. E não resolveu. Tem gente que está doente e que já procurou bons médicos, fez vários tratamentos e não resolveu. Pessoas que têm problemas no casamento, que foi a terapeutas, conselheiro matrimonial, também não resolveu. Quantas não são as pessoas que na vida econômica fizeram mais cursos, se especializaram, têm experiência, quer dizer, as armas físicas ela tem para poder ser bem-sucedida, mas não consegue ser bem-sucedido. Por isso, meu Deus, é que essa luta tem que ser transportada para o campo espiritual, e é por isso o sacrifício, meu Deus, por isso nós vamos subir no altar para sacrificar, porque sabemos que essa luta é sua, essa guerra é sua, só o Senhor pode dar a vitória, como o Senhor deu à senhora Maria José, libertando-a dos complexos, dos traumas, de todo aquele inferno que estava
estava dentro dela, derramando sobre ela o teu espírito. Ah, meu amigo, receba então essa força que tanto você precisa. Se ainda não havia despertado a revolta em você, que ela desperte agora. Se faltava força para você fazer o que tem que ser feito, receba essa força agora, porque a nossa luta é no campo espiritual e é no sacrifício que nós colocamos tudo nas mãos do nosso Deus, e Ele nos dará a vitória em nome do Senhor Jesus. E no momento, meu Pai, que a luta passa para o Senhor, então, seja qual for o tamanho do inimigo, o nome que ele tem, a dificuldade que prevaleceu durante anos, deixará de prevalecer sobre a vida desta pessoa. Por essa razão é que nós pedimos a Ti que o Senhor olhe agora no mais íntimo deste homem, desta mulher, e veja a sinceridade com a qual ela invoca o Teu nome, a disposição que neste momento há dentro dela de provar a fé com atitudes e não a fé por meio só de palavras, uma fé teórica, porque muitas das provas que ela tem feito tem sido mais uma prova de dúvida do que de fé propriamente, porque ela tem querido ver para crer. Então, meu Deus, que neste momento, onde ela estiver, sem importar a condição social dela, sem importar quem ela foi e o que a vida dela foi até hoje, meu Deus, nasça dentro dela essa vontade, essa força, a convicção que vem da fé, que fará ela então prová-lo no teu altar e ver o teu poder na sua vida. Há muitas pessoas, meu Deus, que estão agora como a Maria José, como ela esteve um dia, como ela esteve arrasada, destruída, Senhor, destruída, com tantos problemas que afligiram a sua vida, doenças, problemas na vida sentimental, mas hoje ela é uma mulher totalmente mudada, porque o Senhor veio ao seu encontro, quando ela foi ao encontro do Senhor no altar. O Senhor mudou a história dela. Hoje ela tem um testemunho para falar do Deus Todo-Poderoso. E é isso que tem que acontecer, meu Deus, com aqueles que creem. Há pessoas aflitas, há pessoas desesperadas, e nós temos anunciado a palavra do Deus que faz coisas magníficas acontecerem. O Senhor quer manifestar nos nossos dias o teu poder muito mais do que no passado, porque naquela época havia uma quantidade de pessoas nesse mundo, mas hoje, nos dias de hoje, meu Pai, a população em todo o mundo é muitas vezes maior do que daquela época. Ou seja, há muitas almas, há muitas pessoas nesse mundo que precisam tomar conhecimento da tua existência, da tua grandeza, porque outros deuses foram apresentados às pessoas, outros ídolos foram apresentados, meu Senhor, a religiosidade. As pessoas nesse mundo têm sido escravizadas pela religião, têm sido escravizadas pela cegueira espiritual, e é preciso que o Deus verdadeiro seja conhecido em todo esse mundo. É preciso que as pessoas saibam que há um Deus que não quer o sofrimento delas, um Deus que não tem prazer na dor de ninguém, que não tem prazer na morte das pessoas, que não tem prazer no sofrimento, que não tem prazer na miséria, mas que o seu desejo é de dar para aqueles que creem uma vida transformada, conforme o Senhor mesmo disse, que veio para trazer vida e vida com abundância. Mas não é essa vida que muitos têm vivido. Pelo contrário, Senhor, muitas pessoas têm vivido envergonhadas, humilhadas, derrotadas em seus problemas, fracassadas. Há pessoas agora mesmo com a vida totalmente destruída, pessoas que têm pensado em morrer, pessoas que pensam que tudo se acabou, que não tem mais jeito, que não adianta lutar. Oh, meu Deus, faça mudar essa situação,
faça mudar a vida desse homem, desta senhora, faça mudar a vida desta pessoa. Há tanta dor e sofrimento que ela já não aguenta mais. Faça acabar o sofrimento dela, ajude essa pessoa, abençoe a todos, abençoe as famílias, abençoe os lares, abençoe a todos que têm crido na tua palavra, Senhor. Mas muda a história dessa pessoa, muda a vida dela, meu Deus. Muda, Espírito Santo, abençoe a todos agora, os que estão hospitalizados, doentes, desenganados pela medicina. Meu Deus, cura-os agora. Meu Senhor, arranca a doença, arranca essa Covid-19, arranca esse inferno que está nessa casa, esse vício. Tira todo o mal desta vida, tire as dores do corpo, da alma. Oh, meu Pai, ajude essas pessoas que sofrem e fortaleça o teu povo nessa caminhada da fé. Faça acontecer algo grande, meu Senhor. Nós te pedimos e temos a certeza que o Senhor ouviu a nossa oração. Por isso, te agradecemos em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Eu quero dizer a todos que nos acompanham, você que orou conosco, saiba que Deus ouviu. Agora, vá para o altar, minha amiga, meu amigo. Procure uma universal. Você quer sua vida restaurada? Você tem acompanhado aí a palavra, o que nós temos dito, os depoimentos? Procure uma universal, ainda nesta quarta-feira, e você vai saber como participar também, como manifestar sua fé e ter sua vida mudada. Qualquer igreja universal do Reino de Deus. Inclusive, nessa quarta-feira, nós teremos o primeiro dia do 7º mês, em que a Bíblia fala da santa convocação, no 7º mês, no primeiro dia do 7º mês. Ora, nós teremos o primeiro dia do 2º semestre do ano. Nós vamos entrar na segunda etapa do ano. Para muitas pessoas, esse ano de 2020 já poderia ter acabado. Há pessoas que dizem isso. Esse ano não podia nem ter iniciado, esse ano tem que acabar logo. Quer dizer, elas desistiram, elas acham que não tem mais, que esse ano está perdido e que não há mais como vencer. Esse pensamento está errado. Deus é grande, Deus não precisa de 1 mês, de 6 meses, 1 ano. Ele, em fração de segundos, Ele muda a sua história, a sua vida. Confia nele. Deus não é Deus só quando as coisas estão bem. Ele é Deus em qualquer situação. Ele é o Todo-Poderoso. Independente de qualquer coisa, Ele é Deus. Sem nós, Ele continua sendo quem Ele é. E nós sem Ele somos o quê? Nada. Então temos que confiar nele. Nessa quarta-feira, nós vamos buscar o Espírito Santo, priorizar o Espírito Santo, iniciar esse 2º semestre com a nossa fé bem firmada na palavra. Vamos buscar salvação, vamos buscar a força de Deus. E nessa quarta-feira, nós vamos pedir a Ele que Ele abençoe esses 6 meses que faltam até o final do ano. Esse 7º mês de julho, que é a abertura do 2º semestre. E Ele abençoará. Esse ano, ainda nesse ano, o nosso Deus mostrará a sua grandeza. Não tenha medo, confia na palavra dEle. O Bispo Rodrigo estará no nosso cenáculo aí no Porto, não é, Bispo Rodrigo? Não sei se dá para ele falar, dá para colocar? Na Rua Egas Muniz, 485, é aqui perto do Quartel Militar da Constituição, nessa quarta-feira, na mesma fé. Não está tudo perdido, não é um ano perdido, não é. Esse 2º semestre vai ser diferente se a pessoa colocar Deus em primeiro lugar, como o senhor orientou. Então, 7h30 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite são os horários da reunião aqui no Cenáculo do Porto, nessa quarta-feira. Muito bem, todos os templos da Universal, tá bom? Você pode procurar a Universal, entra no site igrejauniversal.pt, saiba qual Universal mais perto de você, aqui em Portugal e em qualquer lugar do mundo. E nós teremos aqui no nosso templo maior, aqui em Lisboa, na Rua Doutor José Espírito Santo, 36, fica aqui a 200 metros do metro de Chelas, da estação de metro de Chelas. Reuniões o dia inteiro, eu estarei à noite com todos vocês, às 20 horas, nessa noite da salvação, da busca ao Espírito Santo. O Bispo Carlos vai estar nesse sábado com a terceira vigília, né, Bispo? Do coração, sim, do senhor. coração. Exatamente, vai ser às 6 horas da tarde, a terceira
vigília que vamos realizar, que tem sido muito importante porque tem a ver justamente com aquilo ou aquele que está no centro da nossa vida. E, no caso, está aberto para os obreiros, para os evangelistas, enfim, todos os grupos da igreja. Muito bem. Então, e vai ter Santa Ceia. E vai ter Santa Ceia também, sim, senhor. Muito bem. E por falar em Santa Ceia, domingo agora será o dia da Santa Ceia em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Será nesse primeiro domingo, porque será o domingo da festa das primícias. Ou seja, nesse domingo, nós vamos apresentar a Deus a nossa fidelidade, os nossos dízimos. Nós vamos consagrar ao nosso Senhor os nossos dízimos, porque não podemos cair no erro que Gideão cometeu. Porque quando Gideão recebeu das pessoas parte do despojo daquela guerra, braceletes de ouro, pedras preciosas, roupas caríssimas, vestes caríssimas. Ora, Gideão tinha que ter feito o mesmo que Abraão fez. Quando Abraão venceu os reis de Sodoma, ele separou dos despojos, ele separou o dízimo e entregou para Melquisedeque, sumo sacerdote, e Melquisedeque deu pão e vinho para ele e o abençoou. Gideão não fez isso. Gideão pegou tudo que ele havia recebido, e foi muita coisa, e ao invés de honrar a Deus, ele não honrou, além de não honrar, separando as primícias, depois ele fez algo impensado, algo que ele não deveria ter feito, fez uma éfode que serviu como tropeço para as pessoas, porque passaram a venerar aquilo lá. E houve uma maldição que se estendeu pela família de Gideão, seus filhos foram mortos, e enfim, a história de Gideão, que começou tão bem, terminou tão triste, porque ele tocou no que era de Deus. E Deus fez questão que ficasse relatado isso na Bíblia, para servir de exemplo. A glória é dele, ninguém pode tocar no que é de Deus. Se tem uma coisa que Deus não admite, é que se toque na glória dele, é que se toque no que é dele. O que é dele é dele. O que pertence ao nosso Deus é do nosso Deus. Então, as primícias é uma maneira da pessoa mostrar consideração, ela mostrar que Deus é o primeiro, que ele é o mais importante na sua vida. Então, domingo agora, a festa das primícias, tá bom? Na Igreja Universal do Reino de Deus, e a Santa Ceia do nosso Senhor Jesus. Nós falaremos mais sobre isso nas próximas transmissões, e nos nossos programas também temos falado sobre isso. Ficamos por aqui. A todos vocês um grande abraço, que Deus os abençoe, e até amanhã com mais uma transmissão, o Clamor, aqui no altar às 22 horas.